Olá pessoal, professor Alex Bruno. Nessa aula nós vamos dar continuidade ao estudo de função exponencial e dessa vez resolvendo alguns problemas propostos. Já peço a você desde já que se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e deixe seu like. Na questão número 1 diz o seguinte: as funções y' igual a elevado a x e y duas linhas igual a b elevado a x, em que o a é maior que zero e o b também é maior que zero. Tem gráficos que se interceptam em, e temos aqui as alternativas: nenhum ponto, 2 pontos, 4 pontos, 1 ponto ou infinitos pontos. Para poder responder essa questão, é interessante você ter assistido a aula anterior, que foi sobre o gráfico da função exponencial. Nós vimos na aula passada que o gráfico da função exponencial pode ser crescente ou decrescente. E tudo vai depender da base da função. Então, nesse caso aí, na função y', temos o a elevado a x. E se o a for maior do que 1, então o gráfico da função vai ser crescente. Ele vai começar aqui de uma parte quase se aproximando no eixo x e depois vai cada vez mais aumentando. E se o a for maior que zero, porém menor do que 1, nós teremos um gráfico decrescente. Ele vai começar aqui no eixo y, cada vez menor e se aproximando sempre de tocar no eixo 2x. Para a função y duas linhas vai ser a mesma condição. Se o b, que está aqui, essa base, for maior do que 1, o gráfico da função y duas linhas vai ser crescente. E se o b estiver entre 0 e 1, o gráfico da função y duas linhas vai ser decrescente. Então, para nós analisarmos onde eles vão se interceptar, é interessante nós identificarmos três situações. Uma em que as duas funções y' e y duas linhas são crescentes, em que as duas funções y' e y duas linhas são decrescentes, e uma terceira situação em que uma é crescente e a outra será decrescente. Outra informação importante que você deve lembrar é que sempre o gráfico da função, não importa se é crescente ou decrescente, ela sempre vai tocar o eixo y no ponto em que x é igual a zero. Ela vai tocar o eixo no par ordenado 0 e 1, ou seja, o x vai ser igual a zero e o y vai ser sempre igual a 1. Vamos analisar o caso 1, em que as duas funções y' e y duas linhas são crescentes. Nesse caso, considerando aqui de azul a função y', vamos supor que ela tenha um gráfico nesse formato aqui, ó. Já que ela é crescente, ela vai estar sempre iniciando próximo de tocar no eixo x e depois vai aumentando gradativamente. Então, esse gráfico aqui representa a função y', e sempre vai tocar o eixo y no ponto 1, onde x é igual a 0 e y é igual a 1. Considerando que a função y duas linhas também é crescente, vamos representar aqui um gráfico que seja um pouco diferente da primeira, e ele vai estar também próximo de tocar o eixo dos x, porém não toca, e ele vai ter esse formato bem aqui, ó. Então, note que os gráficos eles não são iguais, no entanto, eles sempre vão tocar o eixo y no ponto em que x é igual a 0 e y vai ser igual a 1. Então, nesse caso aqui, eles vão se interceptar em um único ponto. No caso número 2, vamos considerar que as duas funções são decrescentes. Nesse caso, elas vão começar aqui com valores vindo do infinito, vão tocar sempre o eixo y no ponto 1, e à medida que elas vão se aproximando do eixo x, elas vão cada vez mais se aproximando de tocá-lo, porém não tocam. Esse aqui seria o gráfico da função y'. E já o gráfico da função y duas linhas, vamos representar dessa forma bem aqui, ó. Toca no eixo y, sempre no ponto igual a 1, e vai cada vez mais se aproximando de tocar no eixo 2x.
Então, perceba que novamente eles vão ter como ponto comum um ponto, que vai ser o par ordenado de coordenadas 0 e 1. E como terceiro caso, nós temos a seguinte situação. Uma função é crescente, então ele começa sempre próximo ao eixo dos x, toca no 1, no eixo dos y, e vai crescendo infinitamente. O outro gráfico seria decrescente, né? Então ele vem aqui de valores infinitamente altos, toca no ponto 1 em relação ao eixo y e cada vez mais se aproxima de tocar o eixo dos x. Note que nos três casos, então, o gráfico das funções, seja lá qual for o valor das bases a e b maiores que zero, sempre vai tocar em um único ponto. Então, a resposta para essa questão é que os gráficos se interceptam em apenas um ponto. A alternativa correta é a letra D.